conseguindo ver a imagem direitinho, ouvir o áudio? Eu estou ouvindo bem. A imagem da Eu também estou ouvindo bem. Uhum. A imagem está ok. Pessoal, a gente vai começar o nosso workshop. Bom dia, primeiro, né, para todo mundo. Queria estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. A gente fica muito feliz com a presença de vocês, por confiarem no nosso trabalho, ainda mais que o nosso contato foi bem rapidinho. É importante para a gente aqui. Chegou mais uma pessoa. Cíntia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, como eu estava falando, gente, muito prazer ter vocês aqui nesse sábado. Lá no Peru eu não tive contato, né, com todo mundo, mas a Juliana e a Karina, né, em algum momento falaram com vocês. Queria apresentar um pouquinho da Florescendo Mulheres para todo mundo que está aqui. A Florescendo ela é uma empresa fundada por uma mulher, voltada para atendimento às mulheres. A gente tem como missão, como valor, uma boa assistência, né? Tornar a mulher protagonista da saúde dela, independente do momento. Então, a gente consegue acompanhar essas mulheres tanto na fase antes da gestação, durante a gestação, parto, pós-parto, amamentação, e até mesmo em outras questões ginecológicas, né? Tudo voltado para a saúde materno-infantil, que é o objetivo, né, meu, da Karina e da Juliana. Então, a nossa profissão engloba a saúde das mulheres. A Florescendo ela veio de uma frustração profissional, na verdade, frustração porque eu achava que eu tinha que trabalhar em hospitais, uma vez, né, que eu sou enfermeira. E não foi assim que aconteceu, e graças a Deus não aconteceu assim, porque hoje eu consigo prestar assistência da maneira que eu acho que tem que ser, da maneira adequada, coisa que, infelizmente, muitas vezes, independente de ser no SUS ou no particular, a gente não consegue ter essa assistência. E aí, dando seguimento à apresentação, não sei se todo mundo já sabe, né? Mas eu me chamo Lorena Barros, tenho 29 anos, sou enfermeira obstetra. A minha formação ela foi teórica e prática, porque eu fiz residência, não sei se todo mundo sabe, mas é muito comum a gente ouvir em residência medicina, mas outras profissões de saúde também têm residência, inclusive para enfermeiros. E aí eu fiz residência pela Prefeitura do Rio, então foi... Lorena não trocou o slide. Não troquei o slide. Peraí que eu vou ver o que aconteceu. Vê se agora foi. Agora foi. E aí, pessoal, como eu estava falando, né, eu fui residente, atuei pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram 2 anos rodando assim, várias maternidades dentro do município do Rio de Janeiro. Então, eu atuei no Pedro Ernesto, atuei na maternidade em São Cristóvão, enfim, em muitos lugares. E eu vivi muitas situações que me chamaram muita atenção do que eu não queria ser, da forma como eu não queria prestar assistência. E isso fez toda a diferença quando eu criei a Florescendo Mulheres e comecei a atender as gestantes, as mulheres, de forma autônoma. Então, basicamente, a formação que eu tive, óbvio, me deu todo o suporte, toda a assistência para eu ser a enfermeira que eu sou hoje, para eu conseguir prestar assistência de qualidade para vocês e também para eu ser uma profissional diferente no mercado. E aí, justamente por entender que a gente precisa ter uma qualidade, né? E essa qualidade ela precisa ser multidisciplinar, ou seja, quanto mais profissionais de outras áreas a gente estiver atuando em conjunto, melhor vai ser para a nossa saúde, para a saúde do nosso bebê, principalmente quando a gente fala de gestante. A Florescendo hoje ela agrega outros profissionais, como as doulas, as nutricionistas, as fisioterapeutas, e hoje eu tenho aqui comigo a Juliana e a Karina. Eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho para depois a gente dar seguimento no workshop. Olá, bom dia. Muito bom dia a todos que estão aqui participando. Gostaria de agradecer primeiro, né, a presença de vocês, como a Lorena falou. Para a gente é um prazer enorme poder estar aqui com vocês.
Eu me chamo Juliana, sou enfermeira por formação, formei na UF, na Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu atuo como doula, tá? Estou me especializando também na enfermagem obstétrica, mas ainda é um plano futuro. Por enquanto, eu atuo como doula e também atuo na Florescendo Mulheres como doula e consultora de amamentação, tá? Então, muito possivelmente, vocês vão ver meu rostinho lá pelo Instagram da Florescendo Mulheres também, vocês que acompanham a gente lá no Instagram também, tá? Karina, pode se apresentar. Bom dia, gente. Eu sou Karina Brown, sou nutricionista, me formei pela Universidade Federal Fluminense. E, bom, desde da graduação, sempre foi a minha paixão, essa área de materno-infantil. Participei de diversas iniciações científicas, pesquisas, fui monitora de diversas disciplinas também. E eu atualmente atuo como nutricionista, estou terminando a minha especialização em nutrição materno-infantil. E eu atuo também no ambulatório da UF, que a gente ajuda pessoas, a gente faz atendimentos da população mais carente, que não tem condição, né, de ter um acesso bom a um atendimento pré-natal adequado. E eu faço parte também do Grupo Mama, que é um grupo que surgiu na pandemia e surgiu com a ideia de ajudar as mulheres em amamentação, ajudar durante a amamentação nesse momento de pandemia que não tinha muito como ajudar com contato, assim, né, pessoalmente. Então, nós somos um grupo no Instagram e no Facebook. A gente faz várias postagens bem legais lá sobre amamentação e a gente tem uns plantões e ajuda, tem plantões todos os dias e a gente ajuda tirando dúvidas das mulheres que estão aumentando ou até as mulheres que já estão com o neném na introdução alimentar. Se vocês depois tiverem interesse, eu posso até mandar esse grupo lá no grupo do WhatsApp para vocês conhecerem melhor. Acho legal, Karina. Podia até colocar aqui também no chat escrito, porque aí quem quiser já ir seguindo já consegue, mas depois a gente também divulga lá no grupo do WhatsApp. Isso, pode passar o slide, Lorena. Meu áudio melhorou? Tinha alguém que tinha me sinalizado que o áudio não estava muito bom. Para mim tá ok. Então vamos seguir, né? Agora a gente vai iniciar mesmo o tema do nosso workshop, pessoal, que a gente, né, trouxe a proposta do estresse, do medo e da dor, como que isso pode influenciar na nossa saúde durante a gestação e até mesmo durante o parto, independente da via que você tenha escolhido. Então, para deixar claro que aqui não estamos falando só para quem vai parir parto normal. Se você optar pela cesárea, você também pode ser influenciada pelo estresse, pelo medo e pela dor, principalmente durante a gestação. Inclusive, até antes de começar a falar aqui desses hormônios, ontem eu estava até fazendo uma pesquisa, até compartilhei com a Juliana, já tem vários estudos relacionados ao impacto do estresse e da ansiedade durante a gestação. Inclusive, um dos estudos mais novos está investigando o desenvolvimento do autismo, relacionado a níveis muito altos de estresse e de ansiedade no organismo materno. Então, além de afetar o corpo da mulher, que consequentemente na gestação vai afetar o desenvolvimento e a saúde do feto, também pode trazer alterações para o desenvolvimento psicológico desse feto. E isso também está muito relacionado, depois se a Karina quiser, ela pode até falar um pouco sobre isso, a questão da alimentação. Muitas pessoas não sabem, mas o feto ele consegue ter memória ainda dentro da nossa barriga. Então, quanto mais variada e mais saudável for a nossa alimentação,
para ele será melhor na introdução alimentar, porque ele já vai ter a memória no corpo desses alimentos que você adquiriu durante a gestação e ele tende a aceitar com maior facilidade, né, quando ele começa a provar esses alimentos. Então, isso é só para mostrar para vocês o quanto a gestação, a saúde na gestação, ela é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde do nosso bebê. E esse bebê vai crescer uma pessoa saudável, né? E isso vai ter benefícios por toda a vida dessa pessoa. E é por isso também que a gente reforça sempre a importância do aleitamento materno, que até a Karina estava falando desse grupo que ela participa, que ajuda as mulheres, né? Mas falando mesmo dos hormônios, os hormônios, eles, para ficar bem claro para todo mundo entender, é como se o nosso corpo ele fosse um computador, né? E esse computador foi programado para funcionar de forma perfeita. E aí dentro do computador, naquela placa, né, a gente tem várias pecinhas. Se uma pecinha quebra, alguma coisa nesse computador vai deixar de funcionar. No nosso corpo Lorena, também... te interromper um minutinho. Pode falar. Tem alguém pedindo para entrar. Peraí. Tá, ok. Perdão, tá, pessoal? Nada. Deixa eu voltar aqui. Peraí que eu vou aceitar. Tá. Pronto. Oi, Cássia, seja bem-vinda. Pronto, e aí, voltando do ponto que nós estávamos, em relação aos hormônios, né? Eles são comparados com essas pecinhas que a gente tem dentro de um computador. Então, eles estão relacionados a tudo no nosso organismo, não só na gestação. Em relação ao estresse e ao medo, os hormônios principais que vão atuar nesse momento são o cortisol e a adrenalina, e uma substância similar aos hormônios, chamado de citocina. Essas citocinas, elas estão relacionadas também ao nosso sistema imune. Então, o corpo foi feito para estar numa quantidade adequada. A partir do momento que eu tenho o estresse, a ansiedade e o medo aumentados, essas citocinas elas também vão aumentar. E aí elas deixam de ser benéficas. Então, elas deixam de fazer o sistema imune ficar forte e abaixam a nossa imunidade. Que a gente já tem essa baixa de imunidade na gestação para que o feto consiga se desenvolver e o corpo não reconheça ele como um organismo estranho e acabe expulsando. Então, a baixa já acontece assim que a gente engravida e a gestação começa a se desenvolver. Com os níveis de cortisol, adrenalina e citocina aumentado, essa imunidade vai baixar mais ainda, trazendo repercussões negativas para o nosso organismo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, tudo no nosso organismo deveria funcionar na quantidade adequada. Vou deixar a Ju falar um pouquinho melhor sobre o cortisol e adrenalina. Pegando um gancho disso que você falou, Lorena, sobre a questão do funcionar de forma adequada e em níveis adequados. A gente tem, por exemplo, o cortisol. O cortisol é um hormônio que a gente conhece como hormônio estressor, né? Um hormônio do estresse. Ele se eleva a partir da 20ª semana para desencadear a liberação das prostaglandinas. Isso vocês vão ver nos próximos slides, tá? O que é, de fato, a prostaglandina e como ela é benéfica para o trabalho de parto. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que nosso corpo libera cortisol diariamente. A partir da 20ª semana, esse cortisol vai ser aumentado a níveis aceitáveis, tá? Para desencadear a liberação dessas prostaglandinas que vão desencadear o trabalho de parto. Só que, como a Lorena falou, como tudo na nossa vida e no nosso corpo, na gestação, é uma questão de equilíbrio. Quando a gente libera cortisol em excesso, isso pode ser prejudicial, tá? E ao invés de liberar as prostaglandinas, que são essenciais para o desenvolvimento, o andamento, né, do trabalho de parto, né, vai fazer o efeito contrário. Então, a gente também tem, além do cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, que são responsáveis pela resposta ao estresse. A gente costuma chamar a adrenalina e a noradrenalina de hormônio de luta ou fuga. Então, quando a mulher, uma vez que a mulher entra em trabalho de parto, e ela percebe algum perigo, às vezes esse perigo pode ser a dor, tá? Então, ela entende que a dor que ela está sentindo pode ser, por algum motivo,
uma situação de medo e que desenvolve uma resposta, né, em relação a esse medo, tá? Então, quando a mulher percebe esse perigo, a adrenalina e a noradrenalina vão atuar diminuindo o ritmo das contrações. E a gente sabe que para o desenvolvimento, por exemplo, de um parto normal, a gente precisa de contração atuando no nosso organismo, tá? Então, se a gente tem uma sobrecarga maior, níveis maiores de adrenalina e noradrenalina, eu vou ter, consequentemente, uma diminuição no ritmo das contrações, e isso pode fazer com que o trabalho de parto não evolua, tá bom? Além disso, tem as citocinas, né, que a Lorena falou. Pode passar o slide. E aquela questão do estresse. Então, a gente está falando sobre a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios estressores, tá? E a Lorena vai falar um pouquinho para a gente sobre o que o estresse, de fato, pode causar na gestação. Qual o problema da gente ter níveis maiores do que os aceitáveis de cortisol e adrenalina na gestação? Então, eu não sei se vocês lembram que ainda agora, quando eu estava falando das citocinas, que são essas substâncias similares a hormônios e estão associadas à adrenalina e cortisol em alta, eu falei que elas são fundamentais para que a gente tenha uma imunidade positiva quando elas estão em níveis adequados. E aí, se elas estão aumentadas, elas vão fazer o papel inverso. Então, elas vão desencadear inflamações celulares e outras doenças, como a diabetes gestacional, a hipertensão e infecções. Então, a gente vai ter a baixa da imunidade, a gente vai ter a alta de citocina, de adrenalina, de cortisol. E aí o nosso corpo ele vai começar a desencadear uma série de doenças. E essas doenças elas podem afetar o desenvolvimento do nosso bebê. Por exemplo, a diabetes gestacional, quando ela não controlada, ela pode provocar uma macrosomia fetal. O que isso quer dizer? Um bebê grande demais, além do esperado. Então, um bebê com 4,5 kg ou mais já é considerado um bebê macrossômico, o que pode afetar também a via de nascimento, porque alguns bebês, quando ficam num tamanho aumentado, eles acabam não conseguindo nascer pela via baixa, que a gente fala, pelo parto normal, e aí teria que ser uma cesárea. A hipertensão, por exemplo, além de afetar o organismo da mãe, mesmo utilizando a medicação para controlar, se você não conseguir ajustar o seu organismo, a sua qualidade de vida, qualidade de sono, a qualidade da alimentação, para diminuir os níveis de adrenalina, de cortisol, para reduzir seu estresse e sua ansiedade, essa medicação que você está usando para tentar manter a pressão controlada, ela não vai funcionar. E aí, a pressão elevada na gestação, ela pode alterar as artérias que fornecem oxigênio e sangue para o bebê. Isso pode provocar, por exemplo, um parto prematuro. E aí, uma vez que esse bebê nasce de forma prematura, ele vai precisar de um suporte na UTI neonatal, vai depender do organismo de cada bebê. Uns reagem melhor, outros reagem pior. Isso pode provocar também, quando essa pressão aumenta muito em relação ao organismo materno, isso pode provocar retenção de líquido, então a gestante fica com mais edema, se sentindo mais pesada, se sentindo mais cansada. Num cenário pior, pode entrar na questão do desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia ou até mesmo de uma eclâmpsia, que seria quando essa mulher já está convulsionando, então ela precisaria de uma internação na UTI para fazer outras medicações. E aí a gente, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais medo, essa pressão vai subindo mais e esses agravos vão ficando maiores. E também pode propiciar, por conta dessa baixa da imunidade, as infecções vaginais. Então, é comum as gestantes que têm mais ansiedade, as gestantes que sofrem também com a diabetes gestacional, terem a candidíase de forma recorrente, porque tudo está associado a essa questão do desajuste dos hormônios no nosso organismo e da baixa da nossa imunidade. E em relação às infecções vaginais, uma coisa que muitas mulheres não sabem, não só na gestação, na nossa vida inteira, é que elas estão diretamente relacionadas com a nossa alimentação. Muitos agentes que causam essas infecções vaginais, eles gostam de
vamos falar assim, né, gostam do açúcar. Então, quanto mais carboidrato, né, uma vez que a gente come carboidrato em excesso, pão, pizza, arroz, farinha, macarrão, isso tudo depois que o nosso estômago digere, ele vira açúcar. E aí, quanto mais açúcar a gente tem no nosso organismo, maior fonte de alimento para esses agentes que causam essas infecções vaginais. Isso associado à nossa baixa da imunidade pode ser um problema. Até mesmo pensando no momento do parto, né, para quem opta pelo parto normal, isso pode ser um problema, porque na hora que o bebê está passando no canal vaginal, se você estava ou teve várias infecções durante a gestação, a mucosa do seu canal vaginal ela vai estar mais sensível. E quando esse bebê passar, isso aumenta o risco de uma laceração. E aí talvez seja uma laceração maior, mais profunda, que precise, né, de algum ponto para conseguir juntar ali a mucosa e parar o sangramento. Quer falar alguma coisa, Ju? Eu ia só complementar falando sobre a cesariana. Então, a gente tem a questão do estresse e ele pode impactar na gestação, isso vocês já entenderam, né? E também no trabalho de parto, quando a gente fala de um parto normal. Mas, por outro lado, quando a gente não está falando de um parto normal, está falando de uma cirurgia cesariana, a gente também pode ter liberação desses hormônios que a Lorena comentou e também pode ter situações de estresse. Isso porque tudo que é novo causa medo e o que a gente tem medo, a gente tem ansiedade. E aí vira uma cascata, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso e atue sobre isso na gestação. Então, quanto menos eu me envolver em situações de estresse, quanto mais eu conseguir controlar. Isso, por exemplo, pode ser feito através da alimentação, como a Lorena disse. Então, se você descobre, tem uma gestação de risco habitual e por algum momento você, por algum descuido ou então por alguma causa externa, né, que não esteja no nosso controle, uma gestação que evoluiu para um diabetes gestacional ou por uma hipertensão arterial na gestação, tá? A gente pode ter complicações durante a gestação que vão repercutir até o momento do nosso parto. Então, independente da via de nascimento, é importante a gente lidar com essas questões e, principalmente, o que a Lorena falou, a questão da alimentação, tá? Foi até bom você comentar da cesárea também, Ju, porque em relação a essa questão dos níveis aumentados de estresse, de adrenalina, de cortisol, isso pode afetar até a forma como a anestesia vai reagir no corpo. Então, pode ser que demore mais para fazer o efeito esperado e aí precisa aumentar essa dose. E uma dose de anestesia aumentada enquanto o feto ainda está, né, dentro do útero, pode afetar em relação aos batimentos do bebê, e aí quando esse feto, né, for extraído, ele pode precisar, né, de algum suporte ali, por exemplo, de um oxigênio, ou até mesmo de uma reanimação. Então, isso tudo é para que você consiga entender o quanto a sua saúde na gestação ela é fundamental e determinante para a saúde do seu bebê, independente da forma como ele vai nascer. E aí isso está relacionado com essa pergunta que a gente colocou aqui, né? Porque você pode estar se perguntando como isso vai impactar no meu trabalho de parto e no meu parto. Então, justamente dessa forma que eu acabei de citar e a Juliana também. Uma vez que você não consegue controlar o seu organismo, não consegue controlar o nível de estresse e de ansiedade, você vai estar alimentando situações negativas no seu corpo. Então, isso pode afetar não só a questão de entrar em trabalho de parto, como a evolução desse parto, porque a gente precisa de hormônios opostos aos hormônios do estresse para conseguir entrar em trabalho de parto e esse parto progredir, e até mesmo na cesárea, como a gente falou, né? Pode afetar a questão do efeito da anestesia e também pode gerar uma pressão elevada, o que também não seria ideal e nem favorável, porque aí a gente precisa estabilizar a pressão para depois levar para uma cirurgia, ou se isso não for possível, vai ser uma cirurgia de emergência, então vai precisar usar outras medicações, e aí isso tudo vai complicando ainda mais. Então é dessa forma que isso pode impactar o seu trabalho de parto e o parto. Então, uma vez que a gente não consegue controlar a ansiedade, o estresse e o medo, estamos propensos a situações desfavoráveis, tanto na gestação quanto no parto.
E a Karina vai falar um pouquinho com vocês em relação a essa relação direta do estresse com a alimentação. Bom, mas como que esse estresse na gestação ele vai gerar uma complicação como a diabetes e hipertensão, que são complicações que estão ligadas com a alimentação? O que né, esse estresse tem a ver com essas complicações que estão ligadas com a alimentação? Bom, esse ciclo que vocês estão vendo na tela, ele pode acontecer a qualquer momento da vida. Mas na gestação, ele tem uma importância muito maior, já que ele vai afetar você e o seu filho também. Então, o estresse na gestação, ele é normal, até porque tem muita coisa para fazer até a chegada do neném, sem falar nas expectativas, dúvidas, inseguranças dessa nova fase da vida da mulher. Então, é normal esse estresse na gravidez. Mas o que pode acontecer? Esse ciclo do estresse, ele pode começar com um estresse que pode ser algum acontecimento agudo, digamos assim, como, por exemplo, a morte de algum familiar. É uma situação estressante. Ou ele pode ser um estresse crônico, que por exemplo, um relacionamento abusivo, ou um emprego onde você tenha muita cobrança, aquele estresse diário. E com esse estresse, existe toda essa cascata hormonal que a Ju e a Lorena já falaram, com o cortisol e a adrenalina, e isso vai refletir principalmente no comportamento alimentar. Porque normalmente, quando a gente está estressado, existem dois tipos de pessoas. Ou a pessoa que no estresse vai comer demais, e aí vai exagerar, vai comer muito chocolate, ou vai comer muito biscoito, ou a pessoa que no estresse perde o apetite e fica sem comer. E dessas duas formas, ela pode gerar uma complicação para você e para o seu bebê. Ah, Nutri, mas eu não me importo. Eu quero poder comer o que eu quiser durante a gestação. Tudo bem, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas eu tenho que te dizer as possíveis consequências, não só para você, mas principalmente para o seu bebê. Então, na gestação, a gestação ela tem relação direta com toda a saúde da criança, por toda a vida dessa criança, até quando ele estiver adulto, idoso. E é um período muito crítico no desenvolvimento. Ele é um período tão crítico do desenvolvimento que alguns autores eles falam que o que acontece nas 38 semanas de gestação são mais importantes do que aquilo que vai acontecer nos próximos 38 anos de vida desse bebê. E isso não é difícil da gente entender se a gente lembrar lá da biologia da escola, que nós começamos com a fecundação de duas células que se juntam e em alguns minutos já são várias células que vão se multiplicando e fazendo com que essas duas células microscópicas se tornem um indivíduo que vai nascer daqui a 38, 40, 42 semanas, com 3,5 kg e 50 centímetros. Então, tudo que vai ser formado durante a gestação é extremamente crítico. E porque é tudo extremamente mais forte, mais rápido e mais impactante durante a gestação. Karina, perdão. Era só para falar sobre aquela questão também, né, Karina? Me corrija se eu estiver errada. Mas quando a gente está em situação de estresse e de ansiedade e a gente vai buscar alguma forma de alimento, geralmente a gente busca os alimentos mais palatáveis. Então, açúcar, pão, pizza, tudo isso que a gente vinha falando, né? Que pode ser consumido na gestação, claro, mas em excesso faz mal. E é justamente nessas situações de medo, estresse e ansiedade que a gente vai buscar esses tipos de alimentos que são mais palatáveis para a gente. Então, a gente não vai buscar, por exemplo, comer um prato com brócolis, cenoura, chuchu e beterraba. A gente vai buscar uma pizza, um chocolate, alguma coisa desse tipo, o que não torna essa refeição nutritiva, né? Não só em relação a palatável, mas também em relação a praticidade e rapidez.
Então, quando a gente está nessas situações de estresse, a gente não tem cabeça para outras coisas, e muitas vezes não vai conseguir parar na cozinha para preparar uma refeição saudável, ou até mesmo ali na rua. A primeira coisa que a gente observa em relação à comida, a gente acaba entrando e comprando. E aí é óbvio que o marketing dos locais que vendem comidas não saudáveis é muito bom e aí chama atenção. Então a gente acaba entrando num fast food em vez de entrar num self-service e montar um prato. A gente acaba se alimentando de forma negativa por conta disso também, né? Com certeza. Então, voltando ao que eu estava falando, além disso, tudo que eu falei, alguns outros estudos mostram que os 1000 dias, não sei se vocês conhecem essa nomenclatura dos 1000 dias, mas os 1000 dias são os primeiros 1000 dias da criança, que vão desde a fecundação até os 2 anos de vida. E esse é o período ouro do desenvolvimento humano. O The Lancet, que é uma revista de muito impacto, uma revista de artigos científicos de muito impacto, ela trouxe esse conceito dos 1000 dias lá em 2008, pela primeira vez. E tudo que acontece com essa criança, da fecundação até os 2 anos de vida, ele tem um impacto na vida dele para sempre. A gente chama isso de programação metabólica. E depois, em 2013, o The Lancet ele trouxe novamente e ele enfatizou isso e associou, por exemplo, crianças que tiveram crescimento intrauterino retardado, ou seja, elas cresceram pouco durante a gestação, devido à restrição nutritiva da mãe. Voltando àquele exemplo do estresse, onde a pessoa perde o apetite. Então, depois de nascida, essas crianças que tiveram a restrição uterina, porque a mãe teve alguma restrição nutritiva, seja por um caso de carência ou por um estresse onde a pessoa perde realmente o apetite, essas crianças elas possuem uma programação metabólica poupadora. E o que isso significa? O organismo dela reserva mais nutriente, porque o organismo pensa, bom, se o ambiente em que eu vou viver é um ambiente precário, é um ambiente onde eu tenho uma restrição nutritiva, todo nutriente que eu conseguir guardar, que eu conseguir poupar, eu vou poupar. Então, o que isso acontece? Quando a criança nasce e ela nasce num ambiente onde não existe essa restrição nutritiva, elas acabam engordando mais e tem mais chance de desenvolver uma doença crônica não transmissível, que seja obesidade, diabetes, hipertensão, entre outros. E, bom, sair de uma célula até um neném de 3,5 kg, como eu falei, isso tem a formação. Além disso, durante a gestação, a gente tem a formação quase que completa da microbiota, que é o nosso intestino. Ele tem diversas bactérias que são benéficas para a gente e são muito importantes para o nosso corpo. Como a Lorena falou mais cedo, o paladar ele é fortemente influenciado desde a gestação até os 2 anos de vida. E é muito interessante, o estudo que descobriu isso foi um estudo onde os médicos do hospital, eles repararam que durante a cesárea, eles sentiam um cheiro muito forte, e eles não sabiam de onde estavam vindo esse cheiro. E aí foram fazer um estudo e avaliaram que as mulheres que estavam com esse cheiro durante a cesárea eram mulheres que tinham consumido comidas muito condimentadas antes. Ou seja, esse condimento da comida passou para o líquido amniótico. Então, com isso, a gente consegue entender que o bebê, ele tem acesso a tudo que a gente come. Então, nesse estudo, eles avaliaram as feições do bebê em ultrassonografia, quando a mãe, ela comia algo mais doce e algo mais amargo, e o bebê fazia uma expressão de felicidade quando comia uma coisa mais doce e uma careta quando comia algo mais amargo. E isso reflete lá na introdução alimentar, quando você vai oferecer para o bebê algo que você consumiu durante a gestação e consumiu durante a amamentação, porque na amamentação também passa o sabor do leite. Então, o bebê ele já tem essa convivência com esse sabor, então é mais fácil dele aceitar esse sabor.
Então, muitas das nossas escolhas alimentares, que são realizadas durante toda a nossa vida, elas vão ser fruto daquilo que a gente experimentou durante o período intrauterino, na amamentação ou na fórmula, porque tem os casos de fórmula também, e aí isso é uma questão, porque a fórmula ela tem sempre o mesmo sabor, o leite materno não, o leite materno vai depender do que a mãe comer, e durante a introdução alimentar também. E só isso já seria suficiente para a gente parar o mundo todo e cuidar dessa criança, né? Porque se eu sei que a alimentação vai influenciar a saúde dela pro resto da vida, se tudo aquilo que ela comer com 5, 10, 15, 20 anos é fortemente influenciado durante esses 1000 dias, né? Então a gente tem que se preocupar muito com essa fase. Por isso que a gente está aqui hoje, né, como os profissionais de saúde, lutando tanto para disseminar essas informações tão importantes e baseadas em evidência científica. A gente luta para que essa criança não tenha contato com açúcar, pelo menos até os 2 anos de vida, para que as gestantes se cuidem, tenham uma alimentação variada, para que as famílias tenham hábitos saudáveis, e para, nessa introdução alimentar da criança, que ela tenha uma variedade grande de alimentos e que vão definir tudo isso que a criança, toda a saúde da criança para o resto da vida. Mas acho que eu me empolguei um pouquinho aqui no assunto, voltando para o nosso papo, como deve ser a alimentação na gestação? Bom, a gente deve priorizar a comida de verdade e o rodízio alimentar. Mas não é esse rodízio de pizza, rodízio de sushi, de churrasco que eu tô falando, não. O rodízio que eu quero dizer é priorizar a variedade dos alimentos. E não ficar com aquela alimentação monótona de comer sempre a mesma coisa. Arroz, feijão, carne, só come banana e maçã. A gente deve tentar também sempre tentar retirar os industrializados da alimentação. Por exemplo, se você vai comprar um pão que na prateleira ele tem a validade de 1 mês e você compra um outro pão que se passar 3 dias ele já está com aquele mofinho, você consegue perceber que o pão que dura 30 dias, ele tem mais conservantes para poder durar esse tempo. Então, o ideal seria você tentar consumir um pão mais artesanal, que não tem essa durabilidade tão grande, para evitar esse consumo de conservantes que não fazem tão bem. Além disso, durante a gestação, a gente não deve cortar nenhum grupo alimentar. Vocês estão vendo aí que tem carne, tem pão, tem frutas, legumes, a gente tem as gorduras boas, né, que são o azeite, abacate, o coco, o óleo de coco também é muito interessante, as castanhas, as fibras que vêm, por exemplo, da aveia, quinoa, chia, linhaça, água também é muito importante. Mas, como eu disse, o foco na gestação é incluir a maior variedade possível de alimentos, e dando preferência sempre para os alimentos orgânicos e sazonais, que são os alimentos da estação do ano que a gente vive. Normalmente são mais baratos e eles são mais ricos em vitaminas e minerais, já que eles são daquela época em específico. Mas eu sei também que nem todos os dias vão ser fáceis, nem todas as refeições vão ser variadas e nutritivas, mas está tudo bem. A gente não deve trabalhar, na verdade, a gente deve trabalhar para tentar fazer com que a maioria seja nutritiva e manter as exceções como exceções. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes é quando você estiver na dúvida do que você deve ou não comer, olha para o seu prato e se pergunta: o que eu vou dar para o meu bebê nessa refeição? E aí o seu intuitivo vai fazer você escolher a melhor opção. Karina, desculpa te interromper, só queria fazer um complemento aqui nesse slide da alimentação, porque hoje em dia a gente já tem muitas pessoas que não consomem diretamente a proteína animal, né? Então, pessoas vegetarianas e veganas, o importante é fazer a reposição de vitaminas que viriam desses alimentos,
Você até colocou a imagem aqui, né, de uma cápsula, e aí isso também está relacionado com a importância de a gente manter os exames em dia na gestação. Então, precisa dosar os níveis de vitamina D, de vitamina C, de ferro, de ferritina, da vitamina B12, né, que é uma vitamina que a gente adquire em grande quantidade através da proteína animal, e aí quando a pessoa não come, ela pode ingerir a cápsula por conta também daquela questão que você falou, do crescimento restrito do bebê, né? Então, quando esse nível de proteína que você ingere ou não ingere é baixo, isso vai afetar no peso e no crescimento do bebê. Com certeza. E o que eu ia falar também é isso. A base tem que ser a alimentação variada. O suplemento, ele vem como um plus, como a cereja do bolo. Ele vai ajudar muito, mas a base tem que ser a alimentação variada, o rodízio alimentar, como eu disse, é o mais importante. E a suplementação Comer sem medo, né, vem a Karina? mais. E se alimentar sem medo, com todos esses grupos que você citou. O Exatamente. principal, a gente já tem medo demais na gestação. Então, a alimentação é uma coisa simples, entre aspas, né? Da gente conseguir lidar, né? Então, se a gente colocar a culpa e o medo na comida, a gente pode desencadear ainda mais complicações para a gente. Então, comer conscientemente e comer sem medo, né? Consumir pão sim, mas consumir em quantidades moderadas e prestando atenção nessas dicas que a Karina falou, né? Aproveitando para falar desse medo, durante a gestação a gente tem muitos medos, né, rodeando a gestante. Então, é medo de como vai ser o parto, medo de como vai ser o puerpério, medo se o parto não ficou pronto, medo de ter roupa suficiente, medo se aquela roupinha vai caber ou não. Então, muitos medos estão envolvidos nesse processo da gestação, do parto e até do puerpério também, né? Eu costumo dizer que a gente passa por 3 tsunamis, 3 tornados na maternidade. O primeiro acontece na gestação, quando a gente descobre que está grávida. Então, tudo muda, tudo vai precisar mudar para se adequar à vida, àquela nova vida que está a caminho, né? Depois a gente tem o tsunami do parto. Então, a gente tem que pensar em qual via de nascimento a gente deseja, né, para o nosso bebê. E depois tem o tsunami do puerpério. Então, isso tudo são coisas que a gente vai viver sim, mas a gente precisa viver por fases. Por quê? A gente não precisa se preocupar em excesso, né? Ter medo em excesso do que ainda está por vir, se eu ainda não passei pelo primeiro tsunami. Então, primeiro a gente identifica de onde vem esse medo, tá, gente? É importante que vocês comecem a pensar sobre isso. Então, eu tenho medo, Juliana, eu tenho medo do meu parto. Então, como que eu vou lidar com isso? Estudando sobre o parto e me preparando com informação para que eu possa ter compreensão do que eu vou passar e com isso eu consigo reduzir a sensação do medo, tá? Além disso, a gente também tem o medo do que os outros viveram. Então, às vezes é um medo que não é um medo seu, mas às vezes você toma para você porque o outro teve esse medo para ele. Então, é uma avó, um tio, um vizinho que tem o medo do parto normal, porque passou pela experiência ou porque ouviu alguém que passou, né? Mas não necessariamente esse medo do outro precisa ser o seu medo, tá? Então, a gente tem sim essa questão que a Karina falou. A gente tem estresse durante a gestação, até certo nível é saudável, né? Mas a gente também tem medo durante a gestação, que até certo nível também é saudável, até porque senão a gente pode agir de forma inconsequente e impulsiva. Então o medo faz com que a gente bloqueie esse tipo de atitude, tá? Esse tipo de postura. No entanto, em excesso ele pode ser prejudicial. Então a gente precisa trabalhar na gestação uma técnica que eu chamo de mindfulness, na verdade, é conhecida como preparação mental, tá? Mas a gente encontra facilmente o termo de mindfulness, e nada mais é do que a gente enganar o nosso cérebro diante daquelas situações que a gente vive. Então, essa técnica de mindfulness é muito usada na preparação mental, na gestação, para o trabalho de parto e também para o puerpério, tá bom? O medo, ele vai afetar negativamente não só a gestação, como também o parto. Então, ele vai sim estar presente, mas a gente precisa aprender a lidar e a identificar de onde vem esse medo, do que eu tenho medo, tá? E trabalhar em cima disso. Porque por mais que ele esteja presente, ele não pode, de forma alguma,
me impedir de realizar as atividades, as tarefas que eu preciso realizar enquanto gestante, enquanto puérpero. Tá bom? Pode passar o slide. Passei. Pode E falar, aí, Larissa. em relação a essa questão que a gente está conversando com vocês, do estresse, do medo e da dor, a gente já viu que são situações que podem afetar de forma negativa a nossa saúde, a saúde do nosso bebê, principalmente durante a gestação, o que consequentemente vai afetar também em relação à forma como esse bebê vai nascer, né? Não só em relação à via de nascimento, mas como a Karina também falou, né, em relação a essa parte alimentar, na saúde mesmo dessa criança até os primeiros 2 anos de vida e também futuramente no desenvolvimento de doenças crônicas quando ela estiver na fase adulta. Mas o que esses fatores têm em comum, né? O estresse, o medo e a dor. Qual é a relação que eles têm entre eles? Então a gente já viu que quanto maior é o nível de estresse no nosso organismo, maior vai ser o nível de hormônios relacionados ao estresse e de substâncias negativas. E quanto mais estressada a gente está, inconsequentemente, até e de forma involuntária, maior em relação à nossa parte psicológica vai ser a ansiedade e o medo. Então, eles estão relacionados. Muitas vezes a gente não percebe que o estresse traz a ansiedade e o medo. A gente acaba focando só no estresse, até porque já fica mais fácil reconhecer o que o estresse causa no organismo, né? Então, por exemplo, quando você está estressado, você não consegue dormir com sono com qualidade, você não consegue se concentrar nas suas atividades do dia a dia, você acaba ficando mais impaciente, então a gente acaba reparando mais no estresse do que na ansiedade e no medo. A menos que a ansiedade já seja algo patológico, né? E aí sim as pessoas já sabem reconhecer quando elas estão tendo essa crise de ansiedade. Mas o fato é, quanto mais estresse tiver, maior vai ser o nível de ansiedade, maior vai ser o nível de medo. E aí, quando a gente está com estresse, com medo e com ansiedade, o nosso cérebro bloqueia. Então, por mais que eu fale com você e por mais que eu te mostre alguma coisa, você não vai conseguir compreender, porque o seu cérebro está bloqueado por conta do nível de estresse, por conta do nível de ansiedade e por conta do medo. E isso, né, principalmente ali durante o momento do parto, né, do nascimento do seu bebê, vai ser ruim, porque o que você precisa nesse momento, independente se você vai parir, né, parto normal ou cesárea, é conseguir compreender o que as pessoas estão falando com você nesse momento e que você se sinta segura com quem está com você nesse momento. Só que se você tiver num nível de estresse, de ansiedade e de medo, você não vai conseguir compreender nada do que as pessoas estão falando e nem mesmo ter a percepção de segurança por ter alguém do seu lado, porque o seu cérebro vai estar bloqueado. E ao longo da gestação, isso vai gerar uma sobrecarga mental. Foi o que as meninas falaram, a Juliana e a Karina. Durante a gestação, a gente já tem várias preocupações. A gestação, ela já traz o estresse, mas tudo tem que ser equilibrado. Então, a gente fica na preocupação de se o exame vai dar alterado ou não, se o bebê está se desenvolvendo, se a gente vai conseguir trabalhar até a data que a gente espera, se a gente vai conseguir montar o enxoval. Então, são várias coisas, mas isso até aí é normal. A gente precisa manter as coisas num nível controlado, justamente pelo que eu falei lá no início, para que a nossa máquina funcione da forma perfeita. Porque se algo desajustar, pode ser que isso afete tanto a sua saúde quanto a saúde do seu bebê. E aí, se eu tenho o estresse aumentado, a ansiedade aumentada, junto com toda a demanda do meu dia a dia e a demanda que eu tenho que suprir agora por conta da gestação, isso vai gerar uma sobrecarga mental. E essa sobrecarga mental vai afetar nessa questão da compreensão e do bloqueio que o seu cérebro vai fazer. Então, assim, isso é uma questão muito real. Eu já acompanhei gestantes que, por conta dessa sobrecarga mental, entraram num ciclo de estresse tão grande que, do início ao fim da gestação,
cada mês era uma alteração diferente. Então, assim, várias vezes tratando infecção vaginal, tendo que introduzir outras medicações, desenvolveu a diabetes gestacional, só a atividade física e a alimentação não controlaram por conta dessa situação, desse ciclo, né, de sobrecarga mental. Então, acabou tendo que usar a insulina. Em relação à sobrecarga, uma outra preocupação muito grande é em relação à assistência ao profissional que está com você. Então, tem mulheres que ficam ali na busca incessante durante a gestação de um profissional que atenda o pré-natal com qualidade, né, dentro do que ela espera, que atenda as expectativas dela, e isso vai gerando mais estresse, mais ansiedade, vai gerando frustração, e tudo isso vai aumentando ainda mais o bloqueio do seu cérebro. E, além disso, aumenta a percepção negativa desse momento. Então, tem mulheres que ficam extremamente traumatizadas com a gestação, que só observam, só conseguem perceber que foi uma fase muito ruim. E isso vai afetar futuramente, porque provavelmente essa mulher vai desenvolver um trauma e aí ela não vai querer engravidar de novo, ela vai precisar fazer um tratamento psicológico para superar esse trauma. E essa sobrecarga, quando ela se torna muito grande na gestação, ela vai afetar essa mulher no pós-parto, porque a gente já tem estudos que mostram que quanto maior é o nível de estresse, de ansiedade e de medo na gestação, maior é a chance que essa mulher desenvolva uma depressão pós-parto. E aí, quando ela tem a depressão pós-parto, ela não vai conseguir desenvolver o autocuidado dela, ela não vai conseguir cuidar do bebê, ela não vai conseguir amamentar, e isso vai gerando uma série de situações negativas durante o pós-parto, que já é um período muito complicado de adaptação, porque a verdade é que a gente não nasce com manual, então ninguém nasce sabendo ser mãe, e a partir do nascimento desse bebê, você vai construir essa parte da maternidade, no dia a dia, conhecendo esse bebê que você gerou, que você esperou, porque até o momento que ele nasce, você não conhece ele. Ele não é uma pessoa igual a você, ele vai ter personalidade, ele vai ter características diferentes. Você vai começar a ter que entender o que cada choro, cada expressão facial, cada movimento corporal desse bebê quer dizer. E aí, se você não tem um cérebro minimamente saudável, você não vai conseguir, por conta dessa questão dessa sobrecarga, do estresse, do medo e da ansiedade durante a gestação. Então, é importante também ter essa percepção que isso afeta negativamente a gente depois que o bebê nasce, tá? E em relação à ansiedade, ela tem um papel fundamental, que é o que a Ju vai falar um pouquinho agora, né? Em relação ao parto mesmo, ela tem um papel fundamental e, infelizmente, de forma negativa. Antes de falar um pouquinho sobre a ansiedade, eu vou falar um pouco sobre a dor. Quando a gente está em situações de estresse e medo, a gente tem sim uma maior sensação de dor. Então, isso vai influenciar tanto na gestação como no parto. No final da gestação, lá no final do terceiro trimestre, a barriga já está maior, o desconforto já está maior e algumas dores podem surgir. Então, quando a gente está em situação de estresse e medo, né, principalmente o estresse, que foi o que a Lorena falou, a gente vai ter um limiar de dor menor, no caso. Então, a sensação de dor vai ser maior, a sensação do desconforto vai ser maior por conta do estresse e do medo que você está sentindo ainda na gestação e no parto também. Então, a dor no parto, no trabalho de parto normal, por exemplo, ela existe. A gente não vai falar para você que um parto normal não dói, porque dói. Mas a dor é diferente de uma pessoa para outra. A sensação de dor é diferente de uma pessoa para outra. E nem todas as contrações de trabalho de parto vão ter o mesmo nível de dor. Algumas vão ser menos doloridas, outras vão ser mais doloridas. Mas o fato é que, quanto maior o nível de estresse e medo, maior a sensação de dor, inclusive no trabalho de parto, tá? E falando sobre a ansiedade, ela também tem um papel importante. A gente tem alguns estudos que mostram que quanto maiores os níveis de ansiedade, maior também é a falta de compreensão. Então, quanto mais ansiedade eu tenho menos compreensão daquilo que está sendo dito. Então, eu não consigo entender de forma clara o que a outra pessoa está me passando, tá? Isso pode ser, por exemplo, com a Lorena. Enquanto a Lorena está aqui falando com a gente, ela é uma enfermeira obstetra, ela está falando coisas que são com base em evidências científicas, mas se a gente estivesse aqui em situação de estresse e medo, e principalmente na ansiedade,
a gente muito provavelmente não iria compreender muito bem o que ela estaria falando, tá? E isso traz um prejuízo para a gente, tanto na gestação como também no parto. E aí, qual é a chave para isso tudo? É a informação e o estudo. Gente, infelizmente não tem segredo, quer dizer, felizmente, né? Não tem segredo para isso. Mas lidar com a ansiedade nem sempre é fácil, é o que a Lorena falou. Algumas pessoas já lidam com esse transtorno de ansiedade, mesmo fora de gestação, né? Então, isso também não é fácil, mas a gente vai aprendendo a estratégias para lidar com ela. Só que quando a gente é gestante, a gente tem inúmeros medos, inúmeras dúvidas e inúmeros questionamentos. Então, enquanto gestante, se eu desenvolvo a ansiedade de forma exacerbada, eu tenho uma menor compreensão daquelas informações que estão sendo passadas até mim, tá? Essas informações, elas vão ser, na maioria das vezes, transmitidas por profissionais da saúde. Então, pelo médico obstetra, pela enfermeira obstetra, pela doula, tá? É importante sempre informar. Eu falei aqui que a chave para lidar com essa ansiedade e lidar com essa menor compreensão do que está sendo dito, né? Estão ouvindo? Tá ouvindo bem, Lorena, agora? O áudio tá um pouco ruim. Melhorou? Agora melhorou. Parece que tinha entrado um chiado na sua fala. Tá, agora melhorou, né? Melhorou. Certo. Então, maiores níveis de ansiedade estão associados à menor compreensão, né, do que está sendo dito. E a gente precisa buscar informação. Mas essa informação depende de onde a gente vai buscar. Isso porque quando a gente é gestante, a gente tem inúmeros pitacos na nossa vida. Então, palpites de pessoas que já passaram pela gestação, ou até de pessoas que ainda nem passaram pela gestação, mas todo mundo tem alguma opinião para dar, né? E alguma informação para passar, como se aquela informação fosse de fato verdadeira, né? Então a gente precisa se atentar aonde eu estou buscando essa informação. É muito fácil no mundo que a gente vive, no século XXI, a gente tem fácil acesso à informação no Google. Então eu posso simplesmente jogar uma queixa do que eu estou sentindo no Google e ele me dá uma informação. Isso é aquilo ali, você faz isso aqui e pronto, passou. Mas nem sempre essa informação que a gente busca no Google é uma informação verdadeira. Então, essa informação pode ter algumas coisas ali nesse meio que não foram explicadas de forma correta e que não se aplicam a você, gestante, tá? Então, tome cuidado quando vocês forem em busca da informação. O ideal é sempre buscar a informação de um profissional de saúde com fontes de evidências científicas. Então, pode ser do seu médico obstetra, pode ser da sua enfermeira obstetra, da sua doula, da sua nutricionista, da sua fisioterapeuta, tá bom? Tudo isso é importante que vocês entendam, para que vocês tenham informação, sim, de qualidade, mas para que não desenvolvam ansiedade, estresse e medo por informações erradas, tá? Isso é muito importante, Juliana. Não só pela questão de informações erradas, porque a gente sabe que hoje na internet a gente pode encontrar uma série de informações, mas nem todas realmente são verdadeiras, mas também a questão de você escolher em quem você vai confiar. Porque isso é uma coisa que acontece também e acaba entrando naquele ciclo do estresse e da busca por profissionais que você acha, né, que vai te atender de uma forma adequada. Não existe dentro da área da saúde um consenso. Então todo mundo estuda, né? Mas na prática cada um vai desenvolver a sua forma de atuar. Então a forma como eu atendo pré-natal, ela não vai ser igual à forma que o médico atende ou que uma outra enfermeira obstetra atende. Então, além de você ter a informação verdadeira, você precisa ter a consciência que você vai ter que fazer uma escolha durante a sua gestação. Escolher quem é o profissional que você vai confiar para cuidar de você e do seu bebê. Então, como que eu faço essa escolha? Além das informações, pela questão de percepção. Você acha que o que essa pessoa está te falando te traz segurança, te traz conforto, faz sentido para você? Você conhece outras pessoas que foram cuidadas por esse profissional? Você observou a forma como esse profissional trabalha? Pode até ser nas redes sociais. Isso tudo você tem que analisar e fazer essa junção, porque também não adianta você buscar a informação e aí essa informação vai ser passada de formas diferentes por cada profissional.
E aí, no final das contas, você vai ter uma salada de frutas de informação na sua cabeça e você não vai conseguir concluir nada, porque cada profissional pode falar uma coisa diferente, porque não existe esse consenso. Então, além da informação verdadeira, você precisa fazer essa escolha. E falando em relação aos hormônios, novamente, né, que a gente já vem falando desde o início, os hormônios diretamente em relação ao trabalho de parto, eles são fundamentais, porque se não houver a liberação de determinados hormônios, a mulher ela não vai entrar em trabalho de parto. E se esses níveis de hormônio não aumentarem durante o trabalho de parto, provavelmente ela não vai chegar no período expulsivo. O parto ele é dividido em fases, né? Pródromos, fase latente, fase ativa e o período expulsivo. E aí, eu não sei se vocês conhecem, né? Se todo mundo aqui conhece, já ouviu falar da prostaglandina. Ela é considerada um hormônio e está relacionado ao início do nosso trabalho de parto. Então, existe uma grande confusão, porque todo mundo sabe que a ocitocina faz o útero contrair e acredita que é a ocitocina o principal hormônio para o trabalho de parto. Mas, na verdade, para que a gente inicie o trabalho de parto, a gente precisa da prostaglandina. E a prostaglandina ela é um hormônio que está relacionado a situações de prazer, seja prazer físico ou prazer mental. Ela também vai atuar no pródromos. O que é o pródromos? É uma fase que antecede, vamos dizer assim, o início do trabalho de parto. Então, o pródromos ele pode durar até mais de uma semana. Ao longo da gestação, a gente começa a ter as contrações de treinamento. E aí chega um determinado momento que essas contrações em algum período do dia elas ficam desconfortáveis, elas ficam intensas, às vezes podem gerar um desconforto, né, embaixo da barriga, na região ali onde a gente tem a cólica menstrual ou na lombar, e ela dura um período assim, pode ser 1 hora, 2 horas, e isso vai acontecendo todos os dias, principalmente à noite, que é quando o nosso organismo relaxa e aumenta também os níveis de melatonina, serotonina, e aí esse pródromos, ele costuma acontecer à noite. E aí vai acontecendo todos os dias. E isso gera aquela ansiedade. Será que eu vou entrar em trabalho de parto? Será que meu trabalho de parto está começando? É agora que meu bebê vai nascer? Então, por isso que a informação é fundamental. Se você souber o que está acontecendo com o seu corpo e quais são as fases do trabalho de parto, você já não vai ter essa ansiedade. Você vai entender que isso é normal e faz parte do processo. Até porque, para iniciar o trabalho de parto, pode ser que a gente tenha outros sinais de alerta além da contração, como, por exemplo, a saída do tampão, a bolsa romper, ter um sangramento. Então, são várias coisas que a gente precisa ir entendendo e adquirindo essas informações ao longo da gestação, para que quando chegue ali no final, a gente não tenha essa ansiedade e saiba viver essa fase do trabalho de parto e do parto. Em relação à prostaglandina, como eu falei, é um hormônio que está relacionado a situações de prazer, seja prazer físico ou psicológico. É por isso que muitos profissionais obstetras indicam no terceiro trimestre, né, principalmente depois de 37 semanas, que o casal aumente a prática da relação sexual, porque o sêmen masculino ele tem uma grande quantidade de prostaglandina. Então, isso é uma das formas naturais da gente induzir o parto. Mas sabemos também que hoje existem diferentes composições familiares e casais homoafetivos. Então, isso não é um problema, porque ela está relacionada também ao prazer psicológico. Então, mesmo que não tenha a presença da prostaglandina do sêmen do homem, o seu prazer psicológico e físico vai fazer o seu organismo liberar mais prostaglandina. Então, o que você precisa entender é que você precisa diminuir o nível de ansiedade, você precisa relaxar para que o seu corpo consiga aumentar por conta própria os níveis de prostaglandina para você iniciar o seu trabalho de parto. É a prostaglandina que vai fazer o nosso útero, a musculatura do nosso útero amolecer e começar a afinar, para que depois a ocitocina chegue, comece a fazer contrair e aumentar a dilatação, para que o bebê consiga sair de dentro do útero e chegar no canal vaginal. E aí é justamente sobre a ocitocina que a Juliana vai falar um pouquinho agora.
Antes de falar da ocitocina, eu vou falar um pouquinho sobre os neurotransmissores, a serotonina e a dopamina. Eles são neurotransmissores, então não são hormônios, né? Mas são muito importantes. E quando que a gente libera esse tipo de neurotransmissor? Por exemplo, a serotonina e a dopamina são liberadas quando a gente faz exercício. Então, uma dúvida que eu recebo muito é quando a mulher entra em trabalho de parto, né? Enquanto doula, eu sempre recebo a pergunta de: mas é agora que eu preciso começar a fazer exercício? Assim, nas primeiras contrações, tá, gente? Eu tô falando daqueles pródromos que a Lorena falou. Então, aquelas contrações iniciais que não necessariamente vão evoluir para o trabalho de parto, porque os pródromos eles podem se persistir por mais tempo do que a gente imagina, tá? Então, quando seria o momento ideal da gente começar a fazer exercício no trabalho de parto? Para a gente liberar esses neurotransmissores, ativar esses neurotransmissores, tá? A serotonina e a dopamina, principalmente. Então, é por isso que os exercícios no trabalho de parto não são feitos naquelas contrações iniciais. E a gente precisa do contrário. Quando a gente faz exercício, a gente libera esses neurotransmissores, mas a gente também fica mais agitado. Pode aumentar o nível de estresse, né? Até por mais que a gente tenha feito exercício, a gente pode ficar, quando a mulher está em trabalho de parto, né? A gente pode ficar ainda um pouco mais ansioso e agitado, caso esse exercício não tenha o efeito que você imaginou. Então, é por isso que a gente deve fazer o exercício só durante as contrações efetivas de trabalho de parto, tá? Isso acontece na fase latente engrenada e também na fase ativa e no período expulsivo. Então, a gente evita fazer exercício nos pródromos e no início da fase latente, porque não é o momento de se exercitar. Até porque se você fizer, além de você se cansar e poder levar você a uma exaustão precoce, né? Vocês podem vir a ficar mais ansiosos e mais estressadas, mesmo após fazer exercício, porque não vai ter o efeito que vocês imaginaram. Como assim, Juliana? Olha, você está sentindo pródromo, está naquelas contrações iniciais, os pródromos eles podem se persistir por 1, 2, 3, 4 dias, e você vai imaginar que fazer exercício naquele momento vai estimular o trabalho de parto, mas não necessariamente faz. Então, se você faz exercício lá nas primeiras contrações de pródromos, talvez aquele parto demore um pouco para evoluir e tá tudo bem, é normal e esperado, tá? Mas se você tenta fazer de tudo para que aquilo comece a evoluir, principalmente os exercícios, você vai se cansar, vai se frustrar e o negócio não vai andar, porque você vai começar a liberar aqueles hormônios que a Lorena falou, tá bom? Que a gente vem falando, na verdade. A ocitocina, a gente costuma dizer, chamar de hormônio do amor, né? Então, a gente libera, sim, ocitocina, mas somente nessas fases, tá? Nas fases latente, engrenada, e na fase ativa, no período expulsivo, ela vai atuar promovendo as contrações uterinas que vão expulsar o bebê. Então, ela é importante, sim, no nosso trabalho de parto. E é por isso que a gente usa daquelas técnicas que a Lorena disse, né? Tanto de relaxamento como de situações prazerosas, para que a gente tenha, assim, a ocitocina, o hormônio ocitocina circulando no nosso corpo. E é ele que vai fazer as contrações entrarem em ritmo mais frequente, tá? E evoluírem para um trabalho de parto, tá bom? Então, como que isso vai influenciar no andamento do trabalho de parto? A Lorena vai explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é basicamente isso. Quando a gente tem a liberação desses hormônios, tudo ocorre na maior perfeita sintonia, mas em compensação, se eu não tenho esses hormônios circulando, eu posso ter, por exemplo, pode passar o slide, Lorena? Ai, não, volta então. Esse é o slide da Karina. Eu posso ter, por exemplo, uma parada de progressão do parto, ou então uma fase latente mais arrastada. O que é isso? A fase latente, ela pode levar dias para evoluir para um trabalho de parto ativo e para o período expulsivo. Então, quando eu libero hormônios que não são favoráveis para o andamento do trabalho de parto, eu posso dificultar ainda mais as coisas e promover uma fase latente mais arrastada, mais demorada, que vai fazer com que você entre em exaustão e talvez precise de intervenções como, por exemplo, a indução do parto, tá? Caso aquilo não ocorra de forma espontânea. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no slide à frente,
Mas agora é importante também a gente ainda falar dessa questão do início do trabalho de parto, né? De entrar em trabalho de parto de forma espontânea, e além das atividades que proporcionem prazer físico e mental, a gente tem a alimentação presente nesse momento, então existem alguns alimentos que são favoráveis para o início do trabalho de parto, que é justamente o próximo slide, que a Karina vai conversar um pouquinho com vocês. Bom, como a Lorena e a Ju falaram, né, existem inúmeras coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse trabalho de parto, nessa indução não medicamentosa do trabalho de parto. Mas na questão de alimentos que ajudam o trabalho de parto, existem muitos mitos que afirmam que alguns alimentos podem induzir o parto. Acontece que o único alimento que possui evidência científica comprovada mostrando que a ingestão realmente pode ajudar nessa etapa, é a tâmara. E diversos estudos mostram que comer a tâmara a partir de 38 semanas de gravidez pode ter, sim, um efeito positivo no trabalho de parto. Isso porque as tâmaras elas têm um efeito no nosso corpo similar ao do hormônio ocitocina. E eu trouxe como exemplo para vocês esse estudo que avaliou o consumo de 80 gramas por dia de tâmaras durante 4 semanas anteriores ao parto. E, como resultado, as mulheres que consumiram as tâmaras, elas tiveram maior dilatação em comparação com as mulheres que não consumiram tâmaras. Elas tiveram maiores taxas de parto espontâneo, ou seja, sem precisar da necessidade da indução medicamentosa. E também as mulheres que consumiram a tâmara tiveram a diminuição de 38% do tempo da fase latente do parto. Então, as tâmaras elas são bem seguras e benéficas para a mãe e para o bebê. Elas são uma fruta rica em açúcar e esse açúcar ele vai fornecer energia. Ele vai fornecer energia principalmente para o parto, que é um momento que você precisa de tanta energia. E, além disso, por serem uma fruta bem doce, elas podem ajudar a satisfazer o desejo por doce. Mas, assim, nos casos de diabetes gestacional, eu não indico o consumo de tâmara, porque a gente tem que ter muita atenção, porque elas podem causar uma alteração na glicemia. E nessa reta final da gestação, já quase parindo, a gente não é isso que a gente quer, né? A gente quer tentar manter essa glicemia como foi durante a gestação, controlada, sem ter muita alteração. E por isso que as minhas pacientes com diabetes gestacional, eu não indico o consumo dessas frutas e prefiro que usem os outros métodos de indução não medicamentosos, caso seja necessário, como a fazer exercício, métodos de prazer, como a Lorena estava falando, não só a relação sexual, também outros prazeres físicos e psicológicos também. Tem também a questão da indução natural, né, com a auriculoterapia, com a acupuntura, a moxa-terapia, que, né, são terapias chinesas que hoje a gente já conhece bastante, já consegue introduzir isso nessa indução natural. E em relação ao diabetes gestacional, a gente também precisa ter atenção, né? O consumo da fruta não é indicado por conta do nível de açúcar aumentado, e a gente precisa ter também atenção em relação à recomendação de nascimento, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda que as mulheres que têm diabetes gestacional, quando não estão utilizando a insulina, esse bebê ele tem que nascer até 41 semanas. E se ela estiver usando insulina e a glicemia estiver controlada, até 40 semanas. Então, assim, são situações que vão fugindo da normalidade e por isso que a gente precisa realmente de uma boa assistência no pré-natal. Da mesma maneira que a hipertensão gestacional, o bebê também precisa nascer entre 39 e 40 semanas. Então, é isso. Eu indico que faça, caso não tenha diabetes gestacional, faça o consumo de 6 tâmaras por dia, a partir de 38 semanas. E se vocês tiverem interesse, eu posso depois enviar uma receitinha de tâmara uma receita com tâmara lá no grupo do WhatsApp para vocês fazerem quando chegar a hora. Vai ser ótimo, Karina, até porque a tâmara é bem doce, né, Lorena?
E para consumir pura, não é muito agradável para todo mundo. Então, se você puder enviar essa receita, vai ajudar bastante. Olha que eu sou fã de doce, sou uma formiguinha e não consegui comer 6 tâmaras por dia, não. Eu costumo indicar, a Karina vai falar melhor sobre isso, mas eu costumo indicar comer a tâmara com morango, fica muito gostoso. Botar um em cima do outro. Até por conta da... Uma pastinha, você bate a tâmara, ela vira tipo uma pasta de amendoim, assim, fica bem parecido com a pasta de amendoim. Aí dá para usar em várias receitas. Fica bem bom. Assim, deve ser ótimo, porque comer ela mesmo assim, direto, botar na boca e mastigar, é muito doce. E às vezes até dá aquela sensação de enjoo, né, de ânsia de vômito, porque a gente sabe que algumas gestantes acabam tendo esses enjoos durante toda a gestação, né? Não só ali no primeiro trimestre. Tem receita de brigadeiro com a tâmara, porque aí essa pastinha dá para você usar em várias receitas. Pode passar até no pão, fazer o brigadeiro com a tâmara, fazer brownie com a tâmara, tem 1 milhão de opções. Paçoca então, também dá para fazer. Vai ser ótimo você mandar a receita lá depois para as meninas poderem já salvar e aí quando chegar ali no terceiro trimestre elas começarem a fazer. E aí voltando a falar, né, um pouquinho dos hormônios, esse slide que eu mostrei... Caiu? Eu acho que sim. Mas aí eu vou dando seguimento aqui. E aí, em relação aos hormônios, esse slide aqui é só para fixar melhor o que a gente já conversou, né? Que os hormônios positivos durante a gestação e o parto é a prostaglandina, a ocitocina e os neurotransmissores, a serotonina e a dopamina. E os hormônios desfavoráveis são a adrenalina e o cortisol, que estão relacionados aos níveis aumentados de estresse, de ansiedade e de medo. Então, só para resumir bem, e a gente já falou ao longo, né, do nosso workshop em como que isso pode afetar de forma negativa a sua gestação, o seu parto e a saúde também do seu bebê. A Ju falou mais alguma coisa, Karina? Eu só vi que ela caiu da chamada, ela não mandou mensagem. Vê se ela pediu para entrar. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas acho que ainda não, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dela. Então a gente vai dando seguimento aqui também. E aí, pessoal, vou passar o slide para a gente poder prosseguir. Mas eu queria botar esse slide aqui justamente para vocês visualizarem e fixarem isso para tentar, ao longo agora da gravidez, controlar essa ansiedade, esse estresse, esse medo, para que isso não afete você e o seu bebê. Lembrando, né, que a gente sabe que o estresse faz parte do nosso dia a dia. O que não pode acontecer é se tornar um estresse crônico e um estresse aumentado. Então, você dormir e acordar estressada e ficar 24 horas com essa sensação de estresse, de ansiedade, de coração acelerado, de ter sempre aquela percepção de que não está conseguindo dar conta das atividades, isso tudo vai gerando um desgaste mental e físico muito grande para a nossa saúde, consequentemente para a saúde do nosso bebê e também para os nutrientes que estão chegando até ele, né? E eu não sei se eu comentei em relação à questão, né, que a gente falou do crescimento restrito, não só em relação a uma alimentação ruim, mas também em relação ao oxigênio e sangue, porque quando a gente tem esse estresse, essa ansiedade aumentada, a gente vai afetar diretamente as artérias que fornecem o sangue e o oxigênio para o bebê, as artérias uterinas e as artérias do cordão umbilical. Então, isso também é uma preocupação a mais para a gente ter, para tentar controlar esse estresse, essa ansiedade, esse medo, tá? E principalmente se essa pressão elevar, aí mesmo que pode acontecer esse comprometimento em relação ao sangue e o oxigênio que está chegando para o bebê, provocando, além do crescimento restrito, alterações como o parto prematuro, tá? Que é justamente esse slide de agora, de como, né, que isso vai influenciar o andamento do trabalho de parto. Então, se eu tenho estresse, medo e dor, eu não vou ter a liberação de prostaglandina e de ocitocina, e aí eu vou ter uma cascata hormonal inversa. Ou seja, a cascata normal é aumentar o nível de prostaglandina para esse colo amolecer e afinar,
para aumentar o nível de ocitocina, o útero contrair mais, aumentar a dilatação e o bebê passar pela pelve, né, sair de dentro do nosso útero, chegar no canal vaginal e nascer. Ou, se você optou por entrar em trabalho de parto para depois ir para cesárea, você precisa dessa cascata de prostaglandina, ocitocina, para que você inicie o trabalho de parto e aí você possa ir para cirurgia. Se você tem estresse, medo e dor aumentado, você não vai ter aumento de prostaglandina e nem de ocitocina e não vai ter o início do trabalho de parto. Você vai ter uma reação inversa. Quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto mais medo, maior a adrenalina, maior o cortisol, e aí menor é a quantidade de prostaglandina e de ocitocina no nosso organismo. E quando a gente entra nesse ciclo inverso, na cascata hormonal inversa, não sei se vocês já ouviram falar em relação aos bebês, que a gente fala do ciclo vulcânico, é a mesma coisa no nosso organismo. Quanto mais estressado o bebê tá, menos ele vai dormir. Quanto mais estressado a gente tá, principalmente nesse momento agora da gestação, do final da gestação para o início do trabalho de parto, quanto maior é esse estresse, maior vai ser esses hormônios negativos e muitas vezes a gente não consegue, com as terapias não farmacológicas, produzir essa diminuição de hormônios estressores e aumentar a ocitocina e a prostaglandina. Então, isso vai afetar o início e a evolução do trabalho de parto. Uma vez que você não consegue entrar em trabalho de parto, a opção para que esse bebê nasça acaba sendo única e exclusivamente a cirurgia. E em relação ao trabalho de parto em si, você pode até entrar em trabalho de parto, mas você vai ter alguns riscos, como, por exemplo, aumento da percepção de dor quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está com medo, porque você não vai deixar o seu cérebro relaxar, você não vai conseguir entrar na partolândia, então você vai ter um aumento em relação à percepção da dor, da contração. Pode ocorrer, como a Juliana citou antes da Karina falar da tâmara, a parada de progressão. O que seria uma parada de progressão? Entrei em trabalho de parto, meu trabalho de parto estava evoluindo e em um determinado momento esse trabalho de parto para. E até as contrações param. Então a gente percebe que parou de contrair e ficou pausado em uma dilatação. E aí pode ser que para que você volte a fluir no trabalho de parto, seja necessário a indução farmacológica, como, por exemplo, o uso da ocitocina, que é uma medicação venosa, e essa medicação ela vai fazer o útero contrair para a gente tentar voltar ao andamento do trabalho de parto. Mas o que comanda tudo é o nosso psicológico. Então, a chave para uma boa gestação, um bom parto é estar com o nosso psicológico em dia, o nosso emocional estabilizado, para que a gente consiga manter a ansiedade e o estresse em níveis controlados e não passe por situações ruins. Uma outra coisa que pode acontecer, né, durante o trabalho de parto, se eu tenho o estresse, o medo e a ansiedade aumentada, é o aumento das intervenções. Então, foi o que eu acabei de falar na parada de progressão. Se ela acontece, a gente precisa introduzir a ocitocina venosa, que já é uma intervenção. Se a ocitocina por si só não faz resultado, talvez no momento ali do período expulsivo seja necessário o uso do vácuo extrator, também chamado de QI. Se você tem maior percepção de dor, as técnicas não farmacológicas como água morna, aromaterapia, massagem, não vão ser suficientes para te trazer conforto e para reduzir a sua percepção de dor. Então, vai ser necessário uma analgesia, que já é uma intervenção farmacológica. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho o uso da ocitocina, se eu tenho a analgesia farmacológica e eu tenho o estresse, medo e dor aumentado, eu vou estar afetando negativamente o meu bebê e o aporte de oxigênio e de sangue que chega para ele. Consequentemente, eu posso ter uma alteração nos batimentos do bebê durante o trabalho de parto. E aí, se esses batimentos persistirem, a gente não tem como manter a escolha do parto normal por uma questão de falta de segurança para a vitalidade do feto, e aí a gente precisa optar por uma cesárea de emergência. Então, uma coisa está relacionada à outra e a gente precisa ter isso em mente, que o que comanda o nosso organismo é o nosso psicológico.
E aqui eu sinalizei para vocês atenção em relação ao parto com o plantão, porque muitas vezes, infelizmente, como eu falei, não existe consenso entre os profissionais da área da saúde. Quando a gente fala de plantão, a gente conta com a sorte. Então, tem plantões que são excelentes e tem plantões que não são bons. No plantão, tem equipe que é muito a favor, né, do parto normal, do parto humanizado, respeitoso, que vai entender que o desejo da gestante, que vai respeitar o plano de parto, que vai respeitar que ela tem um acompanhante e vai conseguir prestar uma boa assistência. Mas pode ser que a gente chegue e tenha um plantão ruim, um plantão que não é a favor, né, do parto normal, humanizado, que prefere a cesárea porque é uma prática para os médicos mais rápida e uma prática também mais lucrativa. Então pode ser que por conta dessa questão você acabe sofrendo intervenções desnecessárias, e aí muitas vezes essas intervenções necessárias são realizadas alegando que é para o bem-estar da mulher e do bebê. Então aqui a gente precisa ter atenção em relação a parir com plantão quando você não tem um profissional da sua confiança junto com você. É importante ter o acompanhante, que o acompanhante seja da sua escolha e que esse acompanhante esteja tão informado quanto você, mas é importante lembrar também que na maioria das vezes o acompanhante, ele está vivendo esse trabalho de parto e parto com você, então ele também vai ficar ansioso, muitas vezes ele está focado em você, na sua percepção de dor e no nascimento em si desse bebê, ele também não vai conseguir te dar tanto suporte quanto um profissional de sua confiança, que vai conseguir trazer segurança, conforto e realmente estar ali do seu lado e falar, não, aqui a gente precisa intervir, não, essa intervenção não é necessária, e aí esse profissional que está junto do casal, ele acaba fazendo um papel de guarda-costas. Então, protege você, os seus desejos, as suas vontades, dentro do que realmente é seguro ou não, tá? Por isso que eu coloquei essa frase em relação a ter essa atenção em relação ao plantão, porque infelizmente a gente realmente conta com a sorte. Deixa eu só ver se a Juliana vai voltar, se chegou aqui a solicitação dela. E aí, dando seguimento, a gente tem maneiras de evitar esse estresse, esse medo e essa dor. E uma das maneiras é a preparação mental. Então, tudo ao longo da gestação que seja benéfico para você controlar os níveis de ansiedade, né? A alimentação, que já entra até no número 2, a alimentação, os exercícios, práticas de relaxamento, uma boa qualidade de sono, ter momentos de descanso ali no dia a dia. A gente sabe que muitas vezes o nosso trabalho traz uma carga de estresse muito grande, mas é importante que pelo menos 1 hora do dia, dentro das 24 horas, a gente consiga relaxar, fazendo alguma coisa ou até não fazendo nada, só sentado ali, relaxando a mente e o corpo descansando. Tem mulheres que gostam, né, de fazer a terapia para trabalhar essa questão psicológica. Tem a questão dos exercícios, né, que atuam muito com relaxamento, como o Pilates, como os exercícios respiratórios também. Então, tudo isso é importante para você se preparar. Então, você precisa entender que é um conjunto. O psicológico, o físico e o emocional precisam estar trabalhando em conjunto, precisam estar estabilizados. E o sono também é extremamente importante. Esse é um ponto muito difícil, porque quando a gente chega ali, né, no final do segundo trimestre para o terceiro, que a barriga já está um pouco maior, a gente acaba ficando sem posição para dormir, tem a questão de ir no banheiro com mais frequência, então normalmente o sono da gestante já fica um pouco prejudicado, mas você precisa tentar melhorar ao máximo a qualidade do seu sono, mesmo que seja picotado, mas o momento que você esteja dormindo, que seja um sono de qualidade.
Então, reduzir os níveis de estímulos dentro do ambiente em relação à luz, à temperatura. Eu oriento também sempre a questão da aromaterapia, como, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, que é um óleo que atua muito no relaxamento psicológico e físico. Então, todas essas práticas são válidas durante a gestação para que a gente consiga manter ali o nosso físico, o nosso emocional e o nosso psicológico em andamento, né? E estabilizados para que a gente consiga ter uma gestação saudável. Isso também está relacionado com o acompanhamento do pré-natal qualificado. Infelizmente, hoje, nem todas as gestantes têm acesso a um pré-natal qualificado, porque o pré-natal ele não está relacionado somente a olhar os exames e, por exemplo, verificar uma pressão arterial da gestante. E até mesmo em relação aos exames, tem muitos exames que deveriam ser solicitados e alguns profissionais não solicitam. Então, eu recebo diariamente mensagem, né, no meu perfil profissional e até na comunidade do WhatsApp que eu tenho com gestantes e com mães, exatamente sobre isso, perguntando qual é, de acordo com a idade gestacional, quais são os exames que têm que ser feitos, porque os profissionais que estão acompanhando ela não estão solicitando exames. E aí, se eu não solicito um exame laboratorial, se eu não tenho uma ultrassonografia de qualidade, se eu não tenho a morfológica do primeiro trimestre, do segundo trimestre, se eu não tenho um ecocardiograma fetal, eu não tenho como saber como é que está o desenvolvimento desse feto. Se eu não tenho um exame laboratorial, né, de sangue, de urina, que veja as principais taxas que a gente precisa observar na gestação, eu não tenho como saber como está o organismo materno e como esse organismo materno está influenciando no desenvolvimento desse feto. E aí não é só em relação aos exames, é em relação também a essa troca, essas informações, você poder ter abertura com o profissional que está te acompanhando e se sentir confortável e segura de fazer perguntas para esse profissional e essas perguntas serem respondidas. Essa é uma outra questão que acontece também. Muitas gestantes chegam para mim durante a consulta de pré-natal e ficam impressionadas e falam: nossa, você sabe meu nome, você me chama pelo nome. A médica que está acompanhando meu pré-natal me chama de linda, de flor. É uma consulta de 10 minutos e eu já estou aqui no consultório com você há 1 hora. Então, isso também faz diferença em relação ao pré-natal qualificado. Estou dando exemplos aqui para você entender o que seria esse pré-natal qualificado e a importância que o profissional que está acompanhando você nesse momento tem. Porque se você não tem esse suporte do profissional, isso vai te gerar insegurança. E a insegurança vai gerar estresse, vai gerar medo, vai gerar incompreensão. E vai gerar toda aquela cascata negativa que a gente veio conversando ao longo do nosso workshop. Então, o foco principal para você durante a gestação e durante o trabalho de parto, independente, né, da via de nascimento que você optar, é a segurança. A sua segurança, a segurança do seu bebê e a segurança do seu acompanhante. E a gente só consegue se sentir seguro através de informação, que foi até uma coisa que a Juliana falou. A informação é a palavra-chave. A gente tem medo, normalmente, do que é desconhecido. Isso é natural do ser humano. E aí, se eu não tenho informação, eu vou ter medo, até porque eu estou vivendo esse momento pela primeira vez. Mesmo que não seja a minha primeira gestação, cada gestação é única, cada bebê é único. O que aconteceu na gestação anterior pode e provavelmente vai ser completamente diferente do que está acontecendo na gestação atual. Então, independente disso, é sempre importante ter segurança. Você, seu acompanhante, quem vai estar com você nesse momento da gestação, do parto, do pós-parto, e ter, sim, um acompanhamento pré-natal qualificado. Quando a gente fala de pré-natal qualificado, não estou falando só da assistência do médico obstetra e da enfermeira obstetra. Quanto mais multidisciplinar a equipe, melhor. Ou seja, se você tem como ter assistência de uma enfermeira, de uma doula, de um médico, de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta, isso tudo vai agregando na qualidade do seu pré-natal. De uma psicóloga para trabalhar essa questão psicológica, esse suporte psicológico e emocional. Então, tudo isso é benéfico. Antigamente, o pré-natal era... As mulheres tinham a visão de que o pré-natal era só com médico. E aí, de uns 5, 6 anos para cá, os estudos foram mostrando a importância da gente ter outros profissionais com a gente. Tem até a Sara, que está aqui no workshop com a gente, né, que ela é dentista. Isso também é importante durante o pré-natal e muitos profissionais desconhecem, né?
principalmente no início da gestação, essa mulher, ela passar por uma avaliação, por uma consulta com odontológica, para ela já fazer uma profilaxia, porque é uma parte também que pode ser afetada ao longo da gestação, a saúde bucal, a gengiva principalmente, porque muitas mulheres referem o sangramento dessa gengiva, o surgimento de cáries ao longo da gestação. Então, quanto mais multidisciplinar for o pré-natal, mais qualificado vai ser, maior segurança você vai ter, maior segurança o seu bebê vai ter, tá? Então, o foco principal é sempre a segurança. E aí, quando a gente fala de segurança em relação ao parto, a gente está falando de uma tríade: acompanhante, ambiente e equipe. O seu acompanhante precisa estar informado, precisa estar do seu lado, precisa ser um acompanhante realmente da sua escolha, que você sabe que vai conseguir te dar suporte nesse momento, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm estabilidade emocional para ver a mulher sentindo dor, vocalizando essa dor através, né, do grito, para ver sangue, que são coisas que podem acontecer durante o parto. Urina, vômito, fezes, tudo isso pode estar presente nesse momento, e isso é fisiológico, isso é natural. Então, esse acompanhante precisa estar informado, preparado para te dar suporte. O ambiente precisa ser um ambiente seguro e tranquilizador. Então, é por isso que a gente sempre reforça a importância de viver grande parte do trabalho de parto na sua casa, que é um ambiente que você mais vai se sentir segura e confortável. E ir para o hospital somente quando a dilatação já estiver avançada, justamente para que você não tenha medo, ansiedade e para que você não afete de forma negativa o seu trabalho de parto, até mesmo provocando uma parada de progressão. E em relação à equipe também, da mesma maneira que o pré-natal ele precisa ser multidisciplinar e qualificado, a equipe que vai te acompanhar no parto também. Então, ter a presença da enfermeira, ter a presença da doula, ter a presença do fisioterapeuta, ter a presença do médico, seja o médico que está te acompanhando durante a gestação ou o médico de plantão, todos esses profissionais alinhados e trabalhando em conjunto para garantir a sua segurança e a segurança do seu bebê, e para que você consiga viver o seu sonho, seja de parir o parto normal, viver a experiência do parto normal, ou até mesmo a cesárea, que também pode ser de forma respeitosa, de forma qualificada. Então, a gente tem sim que pensar na equipe para estar com a gente nesse momento, junto com o acompanhante e com um ambiente tranquilizador. Tá? E em relação ao ambiente, é importante também visitar o hospital que você escolheu para ter o seu bebê, para você conhecer como é esse ambiente, para você ver como é a estrutura do quarto, como é a sala de cirurgia, como que é a sala do parto normal, fazer as perguntas para os profissionais daquele hospital do que vai acontecer quando você chegar em trabalho de parto com seu acompanhante, com a sua equipe, qual é o procedimento que eles têm, e se você chegar e precisar fazer uma indução farmacológica, porque já está com mais de 41 semanas e ainda não entrou em trabalho de parto, se esse hospital, caso aconteça alguma coisa, tem o UTI neonatal para poder dar suporte para o seu bebê. Então, é por isso que é importante, sim, fazer a visita à maternidade que você escolheu antes do seu bebê nascer, antes de você entrar em trabalho de parto. E quanto mais precoce você iniciar esses preparos, maior é a chance de você ter sucesso. Então, assim que você descobre a gestação, já é o momento ideal para você iniciar o pré-natal, para você começar a pensar de forma efetiva sobre o que você vai decidir em relação à via de nascimento. E se você optar pelo parto normal, já é o momento de você começar a procurar esses outros profissionais para estarem com você, além do médico que acompanha o pré-natal. Então, a partir do momento que a gente descobre a gravidez, a gente já é o momento ideal de a gente começar a buscar esses outros profissionais, o que muitas vezes não acontece. E aí a gestante tem a percepção, por exemplo, em relação à consultoria de amamentação, ao preparo para a amamentação. Ah, não, eu ainda estou grávida, eu só vou amamentar quando o bebê nascer, então eu não preciso me preocupar disso agora. Isso é um pensamento errado, porque se você não tem um mínimo de informação, de qualidade, de preparo durante a gestação, quando o bebê nascer, você não vai conseguir minimamente amamentar ele nesses primeiros dias. No hospital ainda fica um pouco mais facilitado, porque tem os profissionais que trabalham no hospital que vão conseguir te dar suporte, mas quando chega em casa, vira um caos.
um problema que poderia ter sido evitado se você se preparou. Da mesma maneira, em relação ao parto, se eu não começo a me preparar no início da gestação e deixo para me preparar só no final, eu tenho uma menor chance, porque são muitas informações que eu preciso receber, muitas orientações, práticas que eu preciso ir realizando ao longo da gestação para que esse momento aconteça de forma favorável. Se eu deixo isso para cima da hora, pode ser que eu não tenha nem tempo para me preparar para viver esse momento. E até mesmo em relação ao preparo psicológico. Às vezes acontece da mulher passar a gestação inteira pensando na opção da cesárea, mas muitas vezes ela pode entrar em trabalho de parto de forma espontânea. E ela pode dilatar mais rápido do que ela imaginou que seria, porque são coisas que fogem do nosso controle. O cronômetro a gente não domina do tempo, nem em relação a quanto tempo vai durar esse trabalho de parto e o parto, e nem em relação a como o nosso organismo vai reagir. Então, eu não tenho como saber em quanto tempo eu vou dilatar, em quanto tempo o meu parto vai acontecer, e nem se eu vou conseguir realmente aquela cesárea que eu desejei, que eu me preparei para viver ela. Porque pode ser que eu entre em trabalho de parto de forma espontânea e evolua rápido e acabe vivendo o parto normal, o que não foi preparado. Então, mesmo que você opte pela cesárea, é importante você saber como que acontece o trabalho de parto, como acontece o parto normal, para que se acontecer alguma coisa fugindo do que você planejou, você esteja preparado e você tenha uma percepção positiva desse momento, que é um momento único. O nascimento de um filho é um momento único. Por mais que você já tenha ou terá futuramente outros bebês, como eu falei, cada gestação é única, cada bebê é único, uma coisa não substitui a outra. E é muito ruim ter uma percepção negativa, né, em relação a esse momento. Então, a gente também já tem aí hoje bem claro, bem difundido, muitas mulheres até relatam isso nas redes sociais, o quanto a percepção negativa do nascimento de um filho vai influenciar a vida delas, né? Até mesmo pela questão das violências obstétricas, das violências neonatais. Então, quanto antes você se preparar, quanto antes você começar o pré-natal e que esse pré-natal seja multidisciplinar, melhor vai ser a sua experiência durante a gestação e o nascimento do seu bebê, melhor vai ser a saúde de vocês dois também nesse momento. E aí é justamente pensando nisso que nós, eu, a Juliana e a Karina, né, como equipe da Florescendo Mulheres, elaboramos um pacote especial para vocês que estão aqui no workshop com a gente. Então, esse pacote gestacional é justamente por tudo que a gente falou. A gente entende que não é só o momento do nascimento, a gente tem que acompanhar você também durante a gestação. Então, por isso se chama acompanhamento gestacional. Uma consulta presencial de pré-natal na sua casa, e esse pré-natal é com a enfermeira obstetra, que sou eu. Você vai ter 2 consultas remotas educacionais sobre amamentação e parto, justamente pelo que eu falei, que a preparação para viver esses momentos é essencial, e aí essas consultas são com a doula, porque essa é a principal diferença entre a enfermeira obstetra e a doula. Tudo que está relacionado a um cuidado técnico, científico, é de domínio da enfermeira, tudo que está relacionado a um cuidado psicológico e emocional e educacional é de suporte da doula. Então, essas 2 consultas remotas com a doula sobre amamentação e parto, uma consulta remota nutricional, que é com a Karina, para que ela consiga dar suporte para você em relação à gestação e ao parto, e até mesmo ao pós-parto, porque muitas mulheres têm dúvida do que pode comer no pós-parto, como que essa alimentação vai influenciar na amamentação, se isso está relacionado com a cólica do bebê ou não. Então, essa consulta nutricional com a Karina. O acompanhamento domiciliar, né, até a fase latente, ou seja, do início ali do trabalho de parto até o momento ideal para a gente poder ir para o hospital. Lembrando que quanto mais avançado você chega em relação à dilatação e às contrações, melhor, maior é a chance de você não passar por intervenções desnecessárias, nem violência obstétrica, e de ter sucesso em relação ao parto normal, ou até mesmo em relação à cesárea, mas que o ideal é a gente esperar entrar em trabalho de parto para que não corra o risco desse bebê nascer antes do tempo, porque a gente tem uma diferença em relação à idade gestacional, né? Eu posso estar com 37 semanas em relação ao cálculo da ultra, mas o meu bebê pode estar com 35, 36 semanas em relação ao desenvolvimento. Então, quando a gente espera
entra em trabalho de parto para depois realizar a cesárea, a gente tem certeza que realmente era a hora desse bebê nascer. Então, esse acompanhamento domiciliar também pode ser para você que opta pela cesárea. O acompanhamento hospitalar, durante a cirurgia ou durante o parto normal, e até você e o seu bebê estarem lá no quarto hospitalar, e depois uma consulta pós-parto na sua casa também. E aí, nessa consulta pós-parto, além da minha avaliação de enfermeira obstetra em relação ao seu organismo e aos cuidados básicos em relação ao organismo do bebê, tem também o suporte da doula em relação à amamentação. E o bônus, né, em relação a essa assistência é o contato e assistência remota. Ou seja, durante 30 dias depois que o seu bebê nasceu, qualquer coisa que aconteça com você ou com o bebê que você tenha alguma dúvida ou que você não esteja sabendo lidar, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te dar o suporte remoto, né? Seja por mensagem, seja por ligação de áudio ou até mesmo uma ligação de vídeo. E se for necessário, a gente vai te orientar a buscar uma emergência ou a gente vai conduzir com você da melhor maneira possível para que você consiga resolver a situação que está te afligindo naquele momento. Então, esse é o pacote gestacional, o acompanhamento gestacional que nós três elaboramos para você que está aqui com a gente no workshop, para você que teve o contato com a gente também lá na feira de gestante, que tem interesse no nosso trabalho. Tá? E aí, essa oferta, ela é especial, ela é exclusiva para você que está aqui no workshop, porque a gente entende e valoriza, principalmente você que perdeu a manhã do sábado, perdeu não, né, porque adquirir informação é sempre um ganho, mas você que parou o seu planejamento para estar aqui com a gente, para você que valoriza o nosso trabalho, que tirou esse momento para estar aqui com a gente fez essa condição especial. E esse pacote, normalmente, ele tem um valor de R$ 3.790 e a gente está ofertando aqui para você por R$ 3.490. Esse pacote ele vai ficar válido por 24 horas. Então, por isso que o grupo lá do workshop no WhatsApp, ele está aberto para mensagem. Você também pode chamar a gente no privado se você tiver interesse, mas lembrando que essa oferta ela vai ficar válida por 24 horas. E aí você vai ter um acompanhamento gestacional com a enfermeira obstetra, com a doula, com a nutricionista, para complementar o seu pré-natal e para que você consiga ter uma experiência positiva no momento do nascimento do seu filho. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algo que eu tenha falado não ficou bem claro, fiquem à vontade para me perguntar. Em relação também às formas de pagamento, né? À vista, a gente oferece 5% de desconto. Esse pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode abrir o áudio, levantar a mão, já pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Não sei, a Juliana teve um problema, não conseguiu voltar, mas Tati, Sara, se ainda estiver por aí, se quiserem perguntar alguma coisa, e até mesmo em relação à consultoria de amamentação também, no pós-parto, né? Se vocês tiverem algum outro interesse além do serviço que a gente está ofertando aqui, pode perguntar, pode mandar uma mensagem também no privado que a gente acaba respondendo. Minha chamada caiu, mas eu já voltei. Então, se alguém tiver alguma pergunta direcionada a mim, também pode perguntar, tá bom? Acho que a Tati ainda tá aí. Eu não tô vendo todo mundo que tá na chamada. Não sei se a Sara também ainda tá por aí. Mas só para reforçar para vocês que estão aqui, que têm interesse, que já tiveram contato com a gente prévio, tanto através das nossas redes sociais ou através da feira de gestante. Essa é a última oferta em relação à condição especial. A gente levou uma condição especial lá para a feira, para Mega Gestante, que é diferente da condição especial de hoje, porque eu acredito muito na sinceridade em cumprir o que a gente fala. Então, era uma oferta única, que já está diferente dessa, mas para você que esteve aqui com a gente, que tem interesse, que entende a importância, né, desse acompanhamento gestacional qualificado para você viver esse momento de forma segura, positiva, para que você consiga ter o nascimento do seu filho respeitoso, né, até mesmo em relação ao parto ou à cesárea, e para que você consiga ter suporte no pós-parto,
que é um momento muito complicado, principalmente em relação à amamentação, a gente está oferecendo esse pacote para você por R$ 3.490. Lembrando que o valor normal dele é R$ 3.790. Então, nesse pacote você tem o acompanhamento das 3 profissionais com você. E aí, se você tiver interesse, é só você mandar uma mensagem para a gente dentro dessas 24 horas para você conseguir garantir essa oferta especial, tá bom? Karina, Juliana, querem falar alguma coisa? Não, Lorena, só queria agradecer mesmo a participação de vocês. É muito, muito bom para mim estar aqui com vocês e poder explicar um pouquinho mais, né, sobre como funciona a assistência da doula, como funciona a assistência da enfermeira obstetra, porque as pessoas têm muita dúvida, né, do que faz um e o que faz o outro. São profissionais diferentes, mas que se complementam. E a nossa intenção é, de fato, que você consiga levar uma gestação. A nossa intenção, que eu digo, não somente minha e da Lorena, mas da Karina também, né? Levar uma gestação tranquila, saudável, né? Livre de dúvidas, principalmente. Então, como a Lorena falou, a gente está aqui naquele pós-parto, né? Claro, naqueles 30 dias depois do nascimento do bebê, mas a gente também está disponível durante a gestação. Então, algumas dúvidas, eu falei no início, né, sobre onde você vai buscar informação. Todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo da gestação, elas podem ser direcionadas a nós, então não precisa ter medo ou vergonha, nem nada do tipo. Para perguntar, tá bom? Vocês podem direcionar essas perguntas a nós e será um prazer muito grande da gente poder acompanhar vocês durante toda a gestação e também no parto. Karina? Eu faço das palavras da Juliana as minhas, porque foi muito bom estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que deixou um pedacinho do sábado para poder estar aqui com a gente e aprender tanta coisa tão importante, né, nessa fase da vida da mulher. E acho que é isso. Obrigada. São coisas que acabam passando desapercebido, né? E quando a gente tem essa assistência aí qualificada dos profissionais, a gente consegue ter um bom suporte, né? Quero agradecer vocês também, meninas, pela parceria. E mais uma vez agradecer quem esteve aqui com a gente no sábado e reforçar que nós estamos disponíveis lá no grupo. Quem quiser perguntar, fique à vontade, ou se quiser chamar no privado também, não tem problema. Estamos abertos às respostas durante essas 24 horas. Né? E mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, menina.